Olá! No Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre a atuação do Poder Judiciário nos processos de falência de empresas. Veja também, TJCE realiza audiências de conciliação envolvendo precatórios e Corregedoria Geral da Justiça inaugura novas instalações e amplia serviços. O Tribunal de Justiça do Ceará deu início a ciclo de audiências de conciliação envolvendo precatórios que têm o Estado como devedor. As primeiras sessões ocorreram no dia 29 de agosto no TJCE e foram conduzidas pelo chefe do Judiciário cearense, desembargador Gleidson Pontes. Ao todo, 104 credores manifestaram interesse em participar das audiências relativas a precatórios expedidos em 2005 e 2006. Para o presidente do TJCE, os acordos vêm para abreviar o tempo de espera pelo pagamento e reduzir as filas. Precatórios geralmente são processos já findos, transitados em julgado, e que a dívida geralmente se arrasta num segundo momento para o adimplemento desse pagamento. E o acordo, a transação, vem abreviar esse lapso temporal que é muito longo. Então eu fico muito satisfeito em poder promover isso. Esta aposentada negociou 85% do valor atualizado do precatório e ficou satisfeita com o acordo. O que a senhora pretende, fazer com esse recurso que a senhora vai receber? Tem alguma ideia? Tenho, pagar minhas dívidas. Aí depois, se der, vão à viagem. Representando o Estado, o procurador Eduardo Menescal disse que os descontos variam de acordo com os valores a serem pagos. A pauta também foi organizada obedecendo ordem cronológica dos precatórios. A gente tem um passivo acumulado de mais de 600 precatórios. É uma coisa que a administração, o Estado em si, como ente público, ele quer resolver. Foi basicamente uma questão operacional que ele limitou inicialmente aos precatórios de 2005 e 2006. Mas essa pauta vai ficar cada vez mais abrangente. Todos os precatórios, se as pessoas tiverem interesses, terão uma oportunidade. As sessões de conciliação ocorrem até 28 de setembro. Segundo o responsável pela assessoria de precatórios do tribunal, juiz Rômulo Veras, está aberto o segundo edital para a realização de audiências envolvendo precatórios expedidos até 2009. Interessados em participar têm até o dia 15 de setembro para se manifestar. Tem duas formas de requerer essa habilitação. Pessoalmente, na assessoria de precatório, o próprio credor pode vir e requerer, ou peticionando no próprios autos. Isso o advogado pode fazer. Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União pagamento de valores devidos após uma condenação judicial definitiva. A Corregedoria Geral da Justiça do Ceará ganhou um novo espaço. O anexo, que conta com 12 salas, vai possibilitar a ampliação dos serviços e dar maior qualidade ao desenvolvimento das atividades. A estrutura inclui 5 salas para juízes auxiliares, 5 para serviços extrajudiciais, uma para a realização de audiências e outra de apoio aos magistrados. Para o chefe do Judiciário cearense, desembargador Gleidson Pontes, a ampliação vai aperfeiçoar a prestação jurisdicional. O ambiente de trabalho, ele faz uma diferença muito grande na vida do trabalhador. Nós precisamos de condições dignas, espaços físicos adequados. E isso foi que se concebeu agora nesse projeto. A nova instalação leva o nome da desembargadora Águeda Passos, em homenagem ao trabalho desenvolvido pela magistrada. A solenidade de inauguração, realizada no dia 24 de agosto, contou com a presença dos desembargadores Washington Araújo, vice-presidente do TJCE, e Darival Bezerra, corregedor-geral da Justiça, entre outras autoridades que destacaram os benefícios da extensão. Essa nova estrutura propiciará uma melhor orientação dos magistrados no cumprimento das tarefas extremamente complexas e difíceis que são demandadas ao Poder Judiciário. E também a atuação natural de fiscalização das ações desenvolvidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. Visa fazer com que a qualidade do serviço jurídico seja em elevado nível. E é isso que nós, enquanto advogados,
e advogados do Estado do Ceará esperamos no Poder Judiciário. O que a gente tem observado é que a Corregedoria cada vez mais, tanto no ponto de vista da prestação jurisdicional, como no ponto de vista de fiscalização dos serviços cartorais, tem feito um bom trabalho e a gente entende que cada vez mais que a Corregedoria está fortalecida com melhores condições de trabalho, o serviço na ponta, ele também é mais efetivo e ele é de maior qualidade. As 12 salas do anexo receberam os nomes de desembargadores que já estiveram à frente da Corregedoria ou que desempenharam a função de juízes corregedores auxiliares. A desembargadora aposentada Edith Bringel foi uma das condecoradas. Ser lembrada na Corregedoria pelos passos que eu dei à frente da Corregedoria, isso é muito bom para mim, muito importante. Vai reverter no melhor trabalho da Justiça, consequentemente para os jurisdicionários. Durante a cerimônia, além de conhecer o novo espaço, os convidados também prestigiaram apresentações artísticas do coral Vozes de Outono e do balé da creche do Poder Judiciário, formado por filhos de magistrados e servidores. A abordagem da mídia sobre criança e adolescente foi tema de debate que contou com apoio do Poder Judiciário. O 11º Café Restaurativo teve o objetivo de proporcionar diálogo com os profissionais da imprensa sobre a responsabilidade social dos veículos de comunicação na abordagem de pautas que envolvem o público infanto-juvenil, especialmente quando relacionadas à violência. O debate teve à frente o sociólogo Tiago Holanda, coordenador técnico do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência da Assembleia Legislativa, a jornalista e professora Ana Márcia Diógenes, assessora institucional do Instituto Cuca, e o jornalista Plínio Bortolotti, diretor institucional do Grupo de Comunicação O Povo. Após as palestras, foi aberto debate com os demais participantes. O evento, promovido pelo Instituto Terre des Hommes, ocorreu no dia 23 de agosto, no Espaço Povo de Cultura e Arte. No próximo bloco, a gente fala sobre as regras e consequências dos processos de falência. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos empossou novos membros para a gestão 2017-2019. O órgão é composto por representantes do Poder Judiciário, do Estado e da sociedade. Vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania, o Conselho atua no controle social das políticas públicas de proteção aos direitos humanos. Representando o Tribunal de Justiça, tomaram posse a juíza Marlúcia Bezerra como titular e o juiz Marcelo Roseno como suplente. Muito me honra participar desse Conselho de Defesa dos Direitos Humanos e aflora em mim uma esperança de que, com o nosso trabalho, surta um efeito construtivo para a tão almejada paz social. O juiz Marcelo Roseno destacou a necessidade do envolvimento do Tribunal de Justiça no trabalho de defesa aos direitos humanos. É fundamental que o Poder Judiciário esteja representado no Conselho Estadual de Direitos Humanos. Nós podemos fazer uma interlocução muito importante para levar ao conhecimento dos órgãos internos do Tribunal possíveis violações que sejam denunciadas através do Conselho, assim como nós podemos trazer encaminhamentos de soluções para várias situações que tocam diretamente o sistema de justiça e mais especificamente o Poder Judiciário. A posse dos novos representantes ocorreu no dia 28 de agosto na Assembleia Legislativa. As empresas ou sociedades comerciais precisam cumprir as obrigações financeiras junto aos credores. Quando isso não acontece, o Poder Judiciário pode atuar nos processos de falência ou de recuperação judicial, que tem como um dos principais objetivos assegurar o cumprimento dos acordos estabelecidos. Para falar sobre o assunto, eu converso com o juiz Cláudio de Paula Pessoa, titular da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências da capital. Seja bem-vindo. Igualmente. Doutor Cláudio, qual a diferença entre falência e recuperação judicial? Na recuperação, o judiciário ele acompanha o desenvolvimento de um plano de recuperação da empresa, exerce, portanto, uma atuação coadjuvante da implementação do plano apresentado pela empresa. Sócios administradores permanecem à frente das empresas, normalmente, enquanto que na falência não. Há o afastamento do administrador, do sócio, do diretor, presidente da empresa. A justiça assume, portanto, as rédeas daquela empresa, vamos dizer assim, e passa, portanto, a trabalhar na arrecadação patrimonial. Posteriormente dessa arrecadação é feita uma avaliação desses bens, são vendidos através dos leilões, cartas propostas, conforme determina a lei, e então é pago aos credores, é feito o pagamento aos credores.
qualquer tipo de pessoa jurídica pode ter a falência decretada e a pessoa física também pode sofrer processo de falência? Nem todas as empresas estão sujeitas à falência. As empresas públicas, sociedade de economia mista, como por exemplo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, não estão sujeitos ao processo de falência. As instituições financeiras privadas também inicialmente não, passam por um processo de liquidação, mas nesse processo de liquidação pode sim o liquidante vir a pedir a falência da instituição financeira, como nós temos alguns casos aqui no Ceará, como a Oboé, uma instituição financeira que está em processo de falência, mas que veio através inicialmente de uma liquidação extrajudicial pelo Banco Central e depois o próprio Banco Central, o liquidante, requereu a falência da sociedade. Mas essas são as exceções. Com relação à pessoa física, em si não está sujeita à falência, mas o empresário individual, que é o comerciante individual que a gente chamava antigamente, hoje é o empresário individual, sim, esse está sujeito ao processo de falência. Como se inicia um processo de falência de empresa e quem pode solicitar? Em geral são os credores, né, que requerem a falência do devedor. Eles geralmente têm duas opções, ou entra com a execução individual, ou entra já com a chamada execução coletiva, o pedido de execução coletiva, que é o pedido de falência, né, que é dirigido ao juízo. Em geral são os credores que têm o maior interesse, mas também o próprio devedor pode pedir a sua falência, chamada autofalência, né? Então nós temos alguns casos em que o próprio devedor, diante da impossibilidade de cumprir com as suas obrigações, de pagar os seus credores e por entender que está numa situação de insolvência, não tem como, mesmo vendendo todo o seu patrimônio, ele conseguir pagar todos os seus credores, então ele mesmo entra com um pedido de autofalência. Dr. Cláudio, no processo de falência, quem administra a empresa? É o administrador judicial, nomeado pelo juiz. A lei fixa quais são as pessoas que podem exercer essa função, né, que são advogados, economistas, contadores, e às vezes se pergunta, mas por que a lei determina que seja o juiz que nomeie esse profissional? Porque tem que ser uma pessoa que tenha realmente um comprometimento com o seu trabalho, portanto uma pessoa de confiança do juiz, porque o juiz ele atua em dois momentos, vamos dizer, no processo de falência. Ele atua administrativamente, e aí o administrador está subordinado a ele seria um superintendente, vamos dizer assim, nas questões administrativas, como quebrou alguma coisa naquela empresa, estava tendo vazamento, vamos supor, de água e que precisa ter um conserto, o administrador é que vai providenciar isso, e o juiz é que vai justamente fazer essa verificação sobre a necessidade ou não, o custo dessa manutenção. Então passa, portanto, por essa necessidade do juiz fazer essa fiscalização da atuação do administrador. E o juiz também atua jurisdicionalmente quando algum credor questiona alguns atos da administração ou algum credor contra os atos do falido, praticados antes da falência, então o juiz é chamado a atuar na forma jurisdicional aí no processo como um todo. Como é escolhido o administrador da massa falida? É um cargo de confiança que o juiz escolhe o administrador. Pessoas se dirigem à vara, levam os seus currículos, é feita uma análise, naturalmente curricular, entrevista com essas pessoas e naturalmente que passa por um conhecimento da atuação do profissional no ramo, e o juiz vai então selecionar as pessoas que ele acha que podem desenvolver aquele trabalho. A massa falida engloba todos os bens pertencentes à empresa? Sim, com certeza. Se busca fazer um levantamento de todo o patrimônio que ainda resta da empresa, é feita essa arrecadação desse patrimônio, avaliação e venda. Dr. Cláudio, os proprietários e sócios podem interferir ou gerenciar de alguma forma a empresa em processo de falência? Não, eles são totalmente afastados da administração, a empresa ela não tem mais uma atividade, né? Excepcionalmente a lei prevê a continuação dos negócios por um determinado período momentâneo, e aí quem fica à frente dessa atividade é o administrador judicial, mas é uma coisa muito momentânea e realmente tem que estar justificado o motivo para que ela possa continuar ainda em atividade. Como, por exemplo, já tivemos casos de supermercados. Então, a empresa está com um estoque muito grande ainda de mercadoria e se for levar à venda por leilão, com certeza vai haver depreciação. Então, é preferível continuar ainda por alguns meses em atividade, aquela empresa do ramo nesse segmento, porque se vende de uma forma mais rápida para o consumidor
e você mantém naturalmente um preço da mercadoria, mais ou menos com o valor que ela tem, né, de mercado. Isso vai ser favorável aos credores, porque vão entrar mais recursos do que se fosse levar a leilão aquelas mercadorias. Então, nesses casos, se continua com a atividade da empresa durante algum tempo, mas depois ela já é encerrada. E podem também ser realizadas promoções para acabar o estoque mais rapidamente? Sim, sim, se faz também isso, porque quando você faz a depreciação de promoção, como geralmente se faz, como qualquer outro comerciante, você nunca vende a mercadoria abaixo do custo. Então, quando vai num processo em que a falência é administrada pelo judiciário, que não se visa o lucro, mas pelo menos não tem mais prejuízo para os credores, então se pode vender a mercadoria pelo preço de custo, dá esse abatimento que você se refere, e já fizemos isso em algumas oportunidades, e a procura é muito grande, né, porque beneficia o consumidor e também beneficia os credores, porque vão realmente receber uma contrapartida pelos seus créditos num valor bem superior se fosse a leilão aquelas mercadorias. A gente faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre processos de falência. Fiança. Ato ou contrato pelo qual um terceiro, chamado fiador, assume ou assegura no todo ou em parte o cumprimento de obrigação do devedor, quando este não possa cumprir. Estamos de volta. O assunto da entrevista são as regras e obrigações envolvendo falências. Nosso convidado é o juiz Cláudio Paula Pessoa. Doutor Cláudio, se os bens da massa falida não forem suficientes para pagar todas as dívidas, qual a prioridade para pagamento? Em geral, quando se está em falência, os bens são insuficientes, né? E a lei fixa uma prioridade. Primeiro, os créditos prioritários são os trabalhistas, até o valor de 150 salários, né? Então a lei estipulou um teto, e estipulou esse teto porque depois de um estudo se verificou que não se ultrapassava esse teto de 150 salários e também procurou-se inibir algumas fraudes que haviam de diretores, ex-diretores, né, que forjavam diárias e diversas verbas extras para vir a receber junto à empresa falida. E depois vem os créditos com garantia real, os créditos tributários, os privilégios gerais especiais e os quirografários, que são em geral os fornecedores. E o que acontece com o restante das dívidas não pagas? O credor corre o risco de não recuperar o prejuízo? Sim, em geral na falência não se paga 100%. Né? Quando se consegue pagar 100%, geralmente são os trabalhadores, dependendo do caso concreto, mas em geral se paga 100% da dívida trabalhista. Garantia real, daí para frente já fica muito difícil de pagar integralmente. Os bens pessoais dos proprietários ou dos sócios podem ser incluídos no pagamento de dívidas? Sim, em casos especiais. No caso do empresário individual, que há uma comunicação do patrimônio da empresa porque é individual com a pessoa física, sim, são arrecadados, no caso de decretação da falência, e também no caso de fraude, em que se comprova de que os administradores, ex-administradores praticaram atos contrários ao contrato, ao ato constitutivo, isso gera uma responsabilidade pessoal dos administradores, sim, é possível se chegar ao patrimônio pessoal deles e até no caso de extensão de falência à pessoa física, quando há realmente esse tipo de fraude. O que é a falência fraudulenta e como identificar casos de fraudes contra os credores? A falência fraudulenta é aquela que há o cometimento em geral de crimes, chamados crimes falimentares. Isso ocorre muitas vezes até a situação em que se encontra o empresário, em que ele vai perder tudo, o patrimônio da empresa. Então alguns empresários não querem simplesmente sair daquela situação sem nada, né, sem nenhum recurso financeiro, e começa a desviar o patrimônio da empresa, né, que seriam para pagar os seus credores. Ele começa a desviar esse patrimônio para a pessoa física dele. É feita uma perícia judicial na contabilidade da empresa e verificando que houve desvio, tem uma atuação natureza civil em busca desses bens e desses valores, e tem também um procedimento de ordem criminal que é para apurar o crime falimentar. Isso tudo é feito perante a vara de falência. O que o juiz pode fazer em situações de fraude? O juiz abre vista para o Ministério Público é que é o titular da ação penal, ele é que vai naturalmente analisar a documentação, a perícia que consta no processo e vai oferecer a denúncia.
Oferecendo a denúncia, o juiz, em recebendo a denúncia, dá, portanto, início ao processo criminal. E existe recuperação extrajudicial? Existe, a lei prevê, mas eu não conheço nenhum caso. No Brasil, nós não temos essa prática de tratarmos extrajudicialmente das questões das dívidas, diferentemente do direito americano, em que há uma tratativa muito forte extrajudicialmente para se evitar ir à justiça. Então há uma negociação muito forte nesse sentido, até porque a justiça americana é muito cara. Então é da cultura do americano não ir para a justiça, porque é uma justiça muito cara, diferentemente na nossa, que existe muitas facilidades, existe a justiça gratuita e há inclusive muitos abusos, né, em se requerer a justiça gratuita sem a necessidade, sem preencher os requisitos. Nós, juízes aqui de Fortaleza especificamente, estamos tendo um cuidado muito especial em verificar quais são os casos que realmente merecem o deferimento da justiça gratuita, para coibir e inibir esse tipo de utilização equivocada, indevida do Instituto. O novo CPC trouxe alguma alteração na lei de falências? Sim, houve, notadamente com relação aos prazos. O novo CPC, ele conta os prazos agora em dias úteis e não em dias corridos. Traz uma certa lentidão ao processo, sim, ele traz, mas em contrapartida há um benefício para o próprio empresa em recuperação, especificamente no caso da recuperação judicial, porque o período de suspensão das ações, ele naturalmente que ele vai ficar maior, mais elástico, e isso traz naturalmente um fôlego maior para a empresa enquanto ela se reorganiza para fazer valer o plano de recuperação judicial. Doutor Cláudio, ainda existe muito temor das empresas em fazer a solicitação da recuperação judicial? Os empresários, eles demoram muito a buscar a utilização do Instituto da Recuperação e quando buscam esse instituto, a empresa já está num estado pré-falimentar e que dificilmente tem como recuperar essa empresa. Então a empresa ela entra com pedido de recuperação e esse pedido de recuperação depois ele é convolado em falência, transformado em falência, justamente pela impossibilidade de reagir da empresa no mercado, né? Os próprios credores que vão decidir sobre a aprovação ou não do plano de recuperação, eles veem a inviabilidade daquele plano, né? E votam contrário à aprovação do plano e aí a lei diz que o juiz tem que convolar em falência ante a negativa da Assembleia de Credores na aceitação do plano. Então, eu acho que falta uma divulgação maior junto ao empresariado cearense, especificamente, dos benefícios da recuperação judicial e em que momento se deve buscar esse instituto. É um instituto jurídico, legal, lícito, né, que o legislador colocou à disposição das empresas que estão passando por dificuldade financeira, mas não está em estado de insolvência, e algumas empresas que têm buscado o instituto têm efetivamente se recuperado. Eu conversei com o juiz Cláudio de Paula Pessoa, titular da 2ª Vara de Recuperação e Falências de Fortaleza. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, digo eu. No Talento da Gente desta edição, vamos mostrar a aptidão literária de Matheus Lins, estudante de Direito e estagiário do Tribunal de Justiça do Ceará. O jovem, de 22 anos, já possui 7 obras publicadas. Ele cresceu cercado de livros e não era para menos. O incentivo veio cedo, por meio da mãe, professora de literatura. O pai também já lecionou e conta que o filho sempre foi uma criança com muita imaginação. Sempre foi assim, sempre mostrou interesse pela literatura infantil. Eu fico muito satisfeito, né? Porque é o sonho que ele está satisfazendo, um sonho dele, né? E também nosso, né? Compartilhar de um jovem se interessar pela literatura, que é tão raro no nosso país. Matheus ainda guarda o rascunho do primeiro livro que escreveu aos 16 anos de idade, uma aventura fantástica chamada O Reino de Mira. Desde criança eu sempre gostei de histórias, né? E independentemente de onde elas vinham, se elas vinham de livros, se elas vinham de filmes, se elas vinham de jogos de videogame, eu gostava de ter esse contato com histórias. E eu sempre gostei de recriar, repensar naquelas histórias sobre o meu ponto de vista mesmo de criança. Né, de repente, como que elas poderiam ser se algo acontecesse diferente. Começou com a diversão, com a brincadeira. E
E eu meio que me propus um desafio quando eu cheguei um pouco na fase da adolescência, que seria de publicar um livro antes dos 18 anos. A publicação mais recente, Crônicas das Terras Esquecidas, foi lançada na última Bienal do Livro em Fortaleza e consiste em uma coletânea de contos selecionados por Matheus e escritos por autores estreantes no mercado literário. Ele também assina um dos contos. A experiência com a Bienal foi fantástica. Você tá no Bienal, você sentir a energia das pessoas na Bienal é algo surreal, eu diria, porque a partir do momento que você tá lá, na figura de um autor, e que chega alguém falando, olha, eu queria comprar esse livro, de repente faz um dedicatório para mim, isso tem um valor simbólico tão grande que eu acho que o maior retorno que um escritor que realmente tem paixão por aquilo que ele faz, o maior retorno não é uma questão financeira. É uma questão de você ter um contato com aquela pessoa que está lendo a obra, que de repente gostou da obra, ou então que tem um interesse por aquilo ali que você está produzindo. Né? Você deixa de se sentir um pouco recluso naquele seu universo particular e passa a compartilhar esse universo com outras pessoas. A atividade literária rendeu prêmios e convites para participar como instrutor em oficinas de escrita criativa. Também participa de grupo literário que reúne escritores de todo o país. Segundo Matheus, a internet e as redes sociais são grandes aliadas no incentivo à leitura entre os jovens. Eu desenvolvo projeto também com outros escritores e a gente tem alguns projetos de impacto social. A gente realiza o que se chama de laboratório de escritores, que é exatamente como trabalhar abordagens literárias para pessoas que gostariam de repente experimentar um pouco desse universo. Então o que temos tentado fazer é o quê? É mostrar a literatura de uma forma diferente. Que aquela literatura, porque a forma como ela é apresentada muitas vezes na vida de estudantes é de uma forma obrigada. Você está na escola, você recebe um paradidático, tem que ler aquilo ali para fazer uma prova. Eu acho que isso desestimula muito. É uma quebra no processo de leitura, uma quebra no processo de construção de leitores. Então, o que a gente tenta fazer é exatamente reconstruir esse processo, mostrar que existe prazer por detrás daquelas histórias, que existe uma satisfação, que você pode imaginar que de repente você pode encontrar até mesmo soluções para os seus problemas pessoais dentro da literatura. O estilo e a inspiração para as histórias vêm das mais diversas fontes, desde Machado de Assis a Harry Potter. Saindo da ficção, o jovem também escreve artigos científicos. Além das letras, Matheus ainda precisa dividir o tempo entre as aulas no penúltimo semestre do curso de Direito e o estágio no TJCE, mas sempre haverá espaço para a paixão pela leitura. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.